Quantas vezes o espelho lhe devolvera aquela imagem sem que ele realmente a visse? Arthur Magalhães, 58 anos de uma vida que parecia ter encalhado num baixio de desilusões, encarou o seu reflexo. Cabelos grisalhos e ralos, uma barba por fazer que mais parecia um descuido permanente do que uma escolha, e uns óculos de aros grossos, ligeiramente tortos, sobre o nariz aquilino. A camisa, outrora branca, agora exibia um tom amarelado de resignação. A sua postura curvada, como se carregasse o peso invisível de todas as oportunidades perdidas, de todos os sonhos arquivados numa gaveta mental que ele próprio se recusava a abrir. Aquele dia, no entanto, o espelho parecia mais cruel, ou talvez fosse apenas a luz fria da manhã de outono lisboeta a acentuar cada vinco, cada sombra. A pequena casa de banho do seu apartamento num prédio antigo da Mouraria, com o seu cheiro a mofo e canalização cansada, era o prelúdio sombrio para o que o esperava, o campus de justiça. Campus. A palavra soava-lhe irônica, quase uma afronta. Não havia nada de acadêmico ou libertador no monstro de vidro e betão que o aguardava no Parque das Nações. Apenas a promessa de mais burocracia, mais indiferença, mais uma dose daquela humilhação subtil que se tornara a banda sonora da sua existência desde que o seu nome fora manchado e a sua carreira como arquivista meticuloso se desvanecera em pó. A intimação, amarrotada no bolso do casaco gasto, era por desacato. Uma discussão trivial num autocarro da Carris, um fiscal demasiado zeloso, a sua própria paciência, já tão esgarçada, a rebentar. Uma ninharia, um grão de areia na engrenagem da justiça, mas para Arthur era mais um prego no caixão da sua autoestima. Ao sair para a rua, o ar fresco da manhã picou-lhe o rosto. Lisboa despertava com a sua cacofonia habitual, o chiar dos elétricos, o pregão distante de uma varina, o burburinho dos cafés. Por um momento sentiu-se tentado a perder-se naquelas vielas, a desaparecer como um fantasma entre as paredes cobertas de azulejos desbotados. Mas o medo, esse velho companheiro, empurrava-o para a frente. O campus de justiça erguia-se, imponente e frio, um labirinto de edifícios interligados por passadiços aéreos. Sentiu-se um intruso, uma peça deslocada naquele cenário de poder e formalidade. Corredores longos, ecoando o som apressado de saltos altos e pastas de couro a roçarem fatos caros. Funcionários com expressões entediadas, pilhas de processos a transbordar de secretárias. Ninguém o via. Ou melhor, viam-no, mas não o registavam. Era apenas mais um número num processo, uma sombra. Depois de uma espera que lhe pareceu uma eternidade num banco desconfortável de um corredor anônimo, o seu nome foi chamado. A sala de audiências era ampla, moderna, mas igualmente fria. A madeira clara dos móveis, o aço escovado dos detalhes, tudo contribuía para uma atmosfera de asséptica autoridade. E lá, no topo do seu estrado, como uma rainha no seu trono, estava ela, a juíza Eliane Dantas. Arthur já tinha ouvido falar dela. Uma estrela em ascensão. Mulher, negra, na casa dos 30 e muitos, talvez 40, impecavelmente vestida num fato de calça e casaco de um cinzento caro, a blusa de seda branca a realçar o tom da sua pele. Cabelo preso num coque elegante, joias discretas, mas que denunciavam bom gosto e poder de compra. A sua postura era a de quem nasceu para mandar, o olhar penetrante, inteligente, quase desafiador. Irradiava uma aura de competência e sucesso que contrastava dolorosamente com o desalinho de Arthur. Quando os olhos da juíza pousaram nele, Arthur sentiu um arrepio. Não era um olhar de curiosidade ou mesmo de análise profissional. Havia nele um quê de impaciência, um desprezo velado que o fez encolher-se ainda mais dentro do seu casaco. Arthur Magalhães. A voz dela era clara, firme, sem inflexões. Sim, meritíssima. A sua própria voz saiu rouca e incerta. A juíza folheou o processo com uma rapidez que sugeria desinteresse. Desacato à autoridade. Num transporte público, aos 58 anos, Sr. Magalhães, não tem mais nada com que ocupar o seu tempo. O tom era falsamente cordial, mas a farpa atingiu o alvo. Arthur sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. Queria protestar, explicar a sua versão, gritar que fora uma injustiça que o fiscal o provocara, mas as palavras morreram-lhe na garganta, sufocadas pela autoridade gélida que emanava daquele estrado. Meritíssima, eu. Poupe-me dos detalhes, por favor. Cortou ela, um leve sorriso irônico a pairar nos lábios. Presumo que tenha um defensor público. Foi então que um jovem se levantou de uma das mesas laterais. Negro, como a juíza, mas com uma expressão menos dura, talvez ainda tingida por um idealismo que a magistrada parecia ter há muito abandonado. Era o Dr. Tiago Neves.
Aproximou-se de Arthur, apresentou-se com um aperto de mão rápido e um olhar que, embora profissional, não escondia uma certa resignação. Mais um caso perdido, parecia pensar. A audiência foi breve, humilhante. A juíza Dantas conduziu os procedimentos com uma eficiência implacável, os seus comentários sempre com um toque de sarcasmo dirigido a Arthur, à sua aparência, à sua aparente falta de rumo na vida. Arthur saiu da sala de rastos, a sensação de injustiça a corroê-lo por dentro. Tiago Neves acompanhou-o até ao corredor. Olhe, Sr. Magalhães, começou o jovem advogado, este tipo de caso geralmente resolve-se com uma multa, talvez algum trabalho comunitário. A juíza pareceu particularmente indisposta hoje, mas não se preocupe demasiado. Arthur não conseguiu partilhar do otimismo superficial do defensor. Não era a possível punição que o atormentava, mas a forma como fora tratado, o desprezo nos olhos daquela mulher poderosa. Havia algo de errado ali, algo que ia para além de um simples mau humor. Nos dias que se seguiram, a imagem da juíza Dantas não lhe saía da cabeça. Aquela arrogância, aquela certeza de impunidade. Uma velha chama, há muito adormecida, começou a tremeluzir dentro de Arthur. A chama do arquivista, do investigador meticuloso que ele fora outrora. E se houvesse mais do que aparentava naquela juíza exemplar? Incapaz de afastar a inquietação, Arthur tomou uma decisão. Iria investigar. Não sabia bem o que, nem como, mas precisava de fazer alguma coisa. Começou pelo mais óbvio, pesquisar online o nome da juíza Eliane Dantas. Artigos elogiosos, entrevistas onde falava da sua ascensão difícil, da importância da justiça e da igualdade. Uma imagem pública imaculada. Mas Arthur aprendera à sua custa que as aparências muitas vezes enganam. Decidiu ir mais fundo. Lembrou-se dos seus tempos de investigador, da paciência necessária para vasculhar arquivos empoeirados em busca de uma pista, de um padrão. O campus de justiça, com a sua biblioteca e os seus terminais de acesso a processos públicos, tornou-se o seu novo campo de batalha. Passava horas ali, curvado sobre ecrãs, os seus dedos outrora ágeis a reaprenderem a dançar sobre o teclado. Analisava as sentenças da juíza Dantas, os tipos de casos, os advogados envolvidos, os resultados. No início era um emaranhado de informações desconexas, mas, lentamente, com a persistência de um mineiro a escavar em busca de ouro, começou a vislumbrar algo. Um padrão subtil, quase invisível para um olhar menos atento. A juíza Dantas parecia consistentemente favorecer um pequeno grupo de escritórios de advocacia de elite, cujos clientes eram frequentemente grandes empresas ou figuras influentes. Em contrapartida, era desproporcionalmente severa com réus de baixo estatuto socioeconômico, especialmente aqueles que, como ele, demonstravam qualquer sinal do que ela parecia interpretar como insubordinação ou falta de deferência. A sua própria situação encaixava-se nesse padrão. Um homem branco, sim, mas claramente em declínio, um fracassado aos olhos de alguém como ela, que construíra a sua narrativa sobre a superação e o sucesso contra todas as probabilidades. Talvez para a juíza Dantas, Arthur representasse o desperdício das oportunidades que ela tanto lutara para conquistar. A vida de Arthur transformou-se numa rotina de pesquisa obsessiva. O seu pequeno apartamento na moraria, com as contas a acumularem-se e o café requentado como principal sustento, era o seu quartel-general. A solidão era constante, mas agora havia um propósito, uma faísca que o impulsionava. Decidiu partilhar as suas descobertas com Tiago Neves. Marcaram um encontro no modesto gabinete da Defensoria Pública, um cubículo atulhado de processos que contrastava com a imponência dos escritórios dos advogados de elite que Arthur começava a identificar. Tiago ouviu com atenção, mas o ceticismo inicial era palpável. Sr. Magalhães, com todo o respeito, está a falar de uma juíza conceituada. Estas observações são interessantes, mas podem ser coincidências. Coincidências, Dr. Neves. Veja isto. Arthur estendeu uma série de folhas impressas, gráficos rudimentares que ele próprio criara, comparando sentenças, valores de indemnizações, tempos de processo. A estatística não mente. Há um padrão aqui, e eu sou apenas a ponta do iceberg. Tiago franziu o sobrolho, analisando os papéis. A sua expressão mudou lentamente de ceticismo para uma curiosidade cautelosa, e depois para uma espécie de choque contido. Ele, como defensor público, conhecia as falhas do sistema, a forma como a balança da justiça por vezes pendia para o lado mais forte. Mas isto era diferente. Isto sugeria uma manipulação deliberada, um abuso de poder sistemático. Isto é preocupante, admitiu Tiago finalmente.
Preciso de verificar algumas destas informações. Se o que o senhor diz tiver fundamento. Nos dias seguintes, Tiago Neves, usando os seus acessos e conhecimentos legais, começou a cruzar os dados de Arthur com outras fontes. A aliança improvável entre o ex-arquivista desalinhado e o jovem defensor idealista começou a solidificar-se. Tiago guiava Arthur sobre os aspectos legais, sobre que tipo de prova seria admissível, enquanto Arthur mergulhava cada vez mais fundo na sua investigação. Descobriram que um dos escritórios consistentemente favorecidos pela juíza Dantas tinha ligações estreitas com um poderoso empresário do setor imobiliário, cujos projetos controversos frequentemente acabavam em tribunal e, invariavelmente, recebiam decisões favoráveis da magistrada. Descobriram que um dos escritórios consistentemente favorecidos pela juíza Dantas tinha ligações estreitas com um poderoso empresário do setor imobiliário, cujos projetos controversos frequentemente acabavam em tribunal. E havia um caso particularmente flagrante, onde um pequeno proprietário com um perfil socioeconômico semelhante ao de Arthur fora severamente penalizado numa disputa com esse mesmo empresário, numa decisão que cheirava à encomenda. A juíza Dantas, por sua vez, parecia sentir a pressão. Nas raras vezes em que Arthur tinha de comparecer para formalidades processuais, ela tornava-se ainda mais hostil, os seus comentários mais ácidos, como se quisesse intimidá-lo, fazê-lo desistir. Numa dessas ocasiões, humilhou publicamente Tiago Neves por uma pequena falha processual, um ato de pura demonstração de força que apenas serviu para cimentar a determinação do jovem advogado. O ponto de viragem aconteceu de forma inesperada. Arthur, seguindo um palpite, passara a frequentar discretamente um café perto do campus de justiça, conhecido por ser ponto de encontro de advogados e funcionários do tribunal. Numa tarde chuvosa, escondido atrás de um jornal, ouviu uma conversa na mesa ao lado. Era a juíza Dantas, num tom surpreendentemente informal e descontraído, falando ao telemóvel com alguém que ela tratava com uma intimidade suspeita. As palavras que Arthur conseguiu captar, fragmentadas mas reveladoras, falavam de ajustes, de favores, de aquele velho teimoso que não sabe o seu lugar. O sangue gelou-lhe nas veias. Com as mãos a tremer, conseguiu ativar o gravador de voz do seu telemóvel velho, capturando os últimos minutos da conversa. A qualidade do áudio era péssima, mas algumas frases eram inconfundíveis. Mostrou a Tiago, que empalideceu. Isto é dinamite, Arthur, mas temos de ter muito cuidado. Usar uma gravação obtida desta forma é arriscado. Passaram noites em claro, Arthur e Tiago, no pequeno apartamento da mouraria, traçando a estratégia. O medo era um nó constante no estômago de Arthur, mas a imagem da sua própria dignidade espezinhada e a de tantos outros como ele dava-lhe uma força que desconhecia possuir. Estavam a mexer num vespeiro e sabiam-no. A audiência decisiva do caso de Arthur foi marcada. A sala estava mais cheia do que o habitual. Havia uma tensão palpável no ar, como se todos pressentissem que algo estava para acontecer. A juíza Eliane Dantas entrou com a sua postura habitual de rainha, mas Arthur, agora mais atento, notou um brilho febril nos seus olhos, uma rigidez excessiva nos ombros. O início da audiência seguiu o protocolo. A juíza, no entanto, parecia determinada a encerrar o caso de Arthur de forma exemplar. O seu discurso, dirigido mais ao público do que ao réu, era uma ode moralista ao respeito pela autoridade, à necessidade de ordem, com referências veladas à insolência de certos cidadãos. Arthur sentiu o seu estômago revirar. Ela ia condená-lo, ia esmagá-lo como um inseto. Quando a juíza Dantas fez uma pausa, preparando-se para proferir a sentença, Tiago Neves levantou-se calmamente. Meritíssima, peço a palavra pela ordem. A juíza olhou para ele com surpresa e irritação. Dr. Neves, creio que já tivemos amplas oportunidades para... Meritíssima, interrompeu Tiago, a sua voz agora firme ressoando na sala, a defesa tem um requerimento formal a apresentar. Um requerimento que, acreditamos, é de extrema urgência e relevância para a boa administração da justiça. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A juíza Dantas fuzilou Tiago com o olhar, os nós dos dedos brancos onde agarravam a caneta. Prossiga, doutor, mas seja breve. A paciência deste tribunal tem limites. Tiago respirou fundo. Ao seu lado, Arthur sentia o coração a bater descompassado, mas manteve a cabeça erguida. Era agora ou nunca. Meritíssima juíza Eliane Dantas, começou Tiago, o seu tom formal, mas carregado de uma gravidade solene. Em nome do meu constituinte, o senhor Arthur Magalhães, e no interesse da verdade e da justiça,
Vimos por este meio apresentar um pedido de suspeição de Vossa Excelência para julgar o presente caso, cumulado com uma denúncia formal por indícios de parcialidade, abuso de poder e eventual prática de atos de corrupção. Se uma bomba tivesse explodido na sala, o efeito não teria sido mais dramático. Um murmúrio chocado percorreu a assistência. Advogados entreolharam-se, funcionários arregalaram os olhos. A juíza Dantas ficou lívida. Por um instante, a sua máscara de compostura impecável pareceu rachar, revelando uma fúria gélida. Dr. Neves! A sua voz saiu sibilante. O senhor tem noção da gravidade do que está a afirmar? Isto é um ultraje. Uma tentativa desesperada e caluniosa de... Temos provas meritíssima, continuou Tiago, imperturbável, colocando sobre a mesa uma pasta volumosa. Provas documentais, análises de padrões de sentenças por Vossa Excelência ao longo dos últimos anos, que demonstram um favorecimento sistemático a determinados escritórios e indivíduos em detrimento de outros. Temos também outros elementos. Ele fez uma pausa significativa e Arthur soube que se referia ao áudio. Esta pasta, prosseguiu Tiago, contém um dossiê detalhado da investigação conduzida pelo Sr. Magalhães com a minha assessoria. Ele, na sua condição de cidadão e de vítima de um aparente padrão de injustiça, usou as suas capacidades para desvendar o que se passava. E o que descobriu é alarmante. A juíza Dantas tentou interromper, brandindo seu martelo, mas a sua mão tremia visivelmente. A sua autoridade, antes inabalável, começava a esboroar-se perante a acusação fria e bem fundamentada do jovem defensor. Tiago Neves, com uma calma impressionante, começou a expor, ponto por ponto, os principais achados da investigação de Arthur. Citou casos específicos, nomes, datas. Falou das ligações da juíza ao empresário do setor imobiliário, das decisões suspeitas. A cada palavra, a tensão na sala aumentava. Os jornalistas presentes na assistência, que inicialmente cobriam o caso de Arthur como uma nota de rodapé, agora escrevinhavam freneticamente nos seus blocos de notas, os telemóveis a postos. Arthur observava a cena, um misto de medo e uma estranha serenidade apossando-se dele. Aquele homem curvado e desalinhado, que entrara naquele campus de justiça sentindo-se invisível, era agora o catalisador de um terremoto. Quando Tiago terminou a sua exposição, pedindo formalmente a abertura de um inquérito pela Corregedoria do Conselho Superior da Magistratura e o imediato afastamento da juíza Dantas do caso, o silêncio na sala era ensurdecedor. A juíza Eliane Dantas permaneceu imóvel por um longo momento, o rosto uma máscara impenetrável. Depois, com um esforço visível, recompôs-se. Este tribunal, disse ela, a voz tensa, não se deixará intimidar por acusações infundadas e manobras processuais de má-fé. O seu requerimento será analisado. A audiência está suspensa. Bateu o martelo com uma força desnecessária e retirou-se rapidamente, sem olhar para trás, a sua aura de poder agora manchada por uma sombra de dúvida e escândalo. O rescaldo foi imediato e avassalador. A notícia da denúncia contra a juíza Eliane Dantas espalhou-se como um rastilho de pólvora. Nos dias seguintes, os corredores do campus de justiça fervilhavam com boatos e especulações. A Corregedoria do Conselho Superior da Magistratura anunciou a abertura de um inquérito formal. A juíza Dantas foi afastada do caso de Arthur e, pouco depois, suspensa preventivamente das suas funções judiciais. O caso de desacato contra Arthur Magalhães, agora nas mãos de outro juiz, foi rapidamente reavaliado. Perante as evidências de parcialidade da magistrada anterior e a fragilidade da acusação original, foi arquivado por falta de mérito e vícios processuais. Arthur estava livre. Mas a sua vitória ia muito para além da anulação de uma acusação menor. Ele sentia um misto de exaustão profunda e um alívio que lhe aquecia a alma. A sua dignidade, tantas vezes espezinhada, fora restaurada. Não pela mão de um sistema que subitamente se tornara justo, mas pela sua própria persistência, pela sua teimosia em não se deixar abater. Não recuperou a sua antiga carreira de arquivista. As portas que se fecharam no passado continuavam cerradas, mas algo mudara dentro dele. Aquele propósito que encontrara na sua investigação solitária não se desvaneceu. Decidiu que usaria as suas habilidades, a sua paciência de investigador, para ajudar outros que, como ele, se sentissem perdidos na complexa e por vezes injusta engrenagem da justiça. Talvez como voluntário numa associação de apoio a vítimas, talvez de forma informal, ajudando quem precisasse a encontrar a informação certa, a descortinar um padrão. O Dr. Tiago Neves, por sua vez, ganhou uma notoriedade inesperada.
Alguns colegas mais conservadores olharam-no com desconfiança, mas muitos outros, especialmente os mais jovens e idealistas, viram nele um exemplo de coragem e integridade. A sua paixão pela defensoria pública, que ameaçava esmorecer sob o peso da rotina e da frustração, reacendeu-se. Decidiu focar a sua carreira em casos de injustiça sistêmica, inspirado pela resiliência daquele homem improvável que fora seu constituinte. Algumas semanas depois, Arthur e Tiago encontraram-se para um café não muito longe do campus de justiça. O outono avançava e as folhas das árvores no Parque das Nações começavam a ganhar tons dourados. Então, como se sente? Perguntou Tiago, um sorriso genuíno no rosto. Arthur encolheu os ombros, um leve sorriso a brincar nos seus lábios. Cansado, mas mais leve, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Olhou para o imponente complexo judicial ao longe.